O país está no 5º dia de uma tempestade política provocada pela delação da JBS. Uma crise que atingiu o coração do governo, paralisou o Congresso e deixou os brasileiros mais uma vez estupefatos. Eram 7h37 da noite da última quarta-feira, quando o tempo fechou de vez. Tá bom, vamos contar, mas vamos contar pra ela junto com meu pai. O jornal O Globo acaba de publicar na sua edição na internet uma notícia que representa um forte abalo na vida política do Brasil. Começa assim o terremoto político na semana em que o presidente Michel Temer completa 1 ano de governo, com a notícia das delações dos donos e executivos da JBS e a promessa de gravações explosivas. O dono da JBS grava também o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, pedindo R$2 milhões. As sessões no Congresso são logo encerradas. Mas você acha que é grave? Assessores mais próximos, ministros do Palácio do Planalto, correram para o gabinete presidencial, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Palácio do Planalto divulga uma nota. O presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Parlamentares da oposição, porém, já começam a formalizar pedidos de impeachment. Nós vamos conseguir retirar Michel Temer da presidência da República e devolver o Brasil aos brasileiros. Quinta-feira, 18 de maio. A Polícia Federal amanheceu em endereços de Brasília e do Rio para cumprir mandados de prisão e de busca relacionados à delação dos donos da empresa JBS. A delação de Joesley leva à prisão da irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves, e do primo dele, Frederico Pacheco de Medeiros. O senador Aécio Neves informou que está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos. O Ministério Público Federal pede a prisão de Aécio. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, não autoriza. Na economia, o estrago já está feito. Nessa quinta-feira, o dólar disparou. E a Bolsa de Valores chegou a parar por causa da forte queda de ações. Mas ainda falta muito tempo para quinta-feira acabar. O site do jornal O Globo acaba de publicar as primeiras fotos que mostram o pagamento da propina ao deputado Rodrigo Rocha Loures. Segundo a delação, o deputado, que é ligado ao presidente Michel Temer, receberia R$2 milhões por mês ao longo de 20 anos se resolvesse o problema de uma das empresas do grupo JBS no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin autoriza a abertura de inquérito para investigar o presidente da República por 3 crimes: obstrução da justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Circulam boatos de que Temer renunciará. E 20 horas depois de iniciada a crise, o presidente finalmente fala aos brasileiros. 4h10 da tarde, começa o pronunciamento do presidente Michel Temer. Ele fala já na condição de investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Temer sai sem dar entrevista. O presidente Michel Temer saiu tão apressado depois do pronunciamento que ele esqueceu aqui no púlpito o discurso que acaba de fazer. Essas 2 folhas aqui, um discurso rápido de 5 minutos, em que ele afirmou que não vai renunciar ao cargo. Dentro do Congresso, manifestantes pedem a saída do presidente. Porque o presidente Temer está insepulto, não tem mais condição de governar. Enquanto o senhor Michel Temer estiver na presidência da República, não votaremos nada na Câmara e no Senado. Quinta-feira, final da tarde, o plenário da Câmara está assim, deserto, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Aécio Neves é afastado do cargo. E Joesley Batista divulga uma nota, que começa assim: erramos e pedimos desculpas.
Os primeiros trechos das gravações já estão na internet. A crise vai entrar no terceiro dia, sexta-feira, 19 de maio. A delação dos donos executivos do grupo JBS já não está mais sob sigilo. Segundo os depoimentos, entre propinas e também doações eleitorais, a JBS afirma que deu quase 500 milhões de reais a quase 2.000 políticos. Num depoimento, Joesley diz que abasteceu contas a pedido de Guido Mantega, ministro da Fazenda nos governos de Lula e Dilma. Neste trecho, ele relata uma conversa com Mantega depois que Dilma foi eleita em 2010. O primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Joesley conta que ao todo depositou 150 milhões de dólares nas duas contas. Segundo ele, Mantega disse que Lula e Dilma sabiam desse dinheiro. Lula sabe disso, a Dilma sabe? Eu falei, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Em nota, a assessoria do ex-presidente Lula afirma que não existem contas, números, gravações, evidências e muito menos provas de qualquer suposto crime de Lula. Já a assessoria da ex-presidente Dilma disse que ela jamais teve contas no exterior e que rejeita delações sem provas ou indícios. Nós não conseguimos contato com o ex-ministro Guido Mantega. Nos depoimentos, o empresário Joesley Batista contou detalhes do encontro com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, na noite de 7 de março. Eu fui alinhar essa parte aí desse relacionamento que não estava andando. Sábado, 20 de maio, dia de chuva em Brasília e de má notícia para o governo. O PSB decide sair da base. O ex-deputado Eduardo Cunha divulga uma carta por meio de seu advogado. Diz que são falsas as informações divulgadas atribuídas a Joesley Batista de que estaria comprando o silêncio de Cunha. Segundo reportagens publicadas na véspera, perícias independentes constataram edição na gravação feita pelo empresário Joesley Batista. Pouco depois das 14h, o presidente Michel Temer, em mais um pronunciamento no Palácio do Planalto, cita as reportagens para criticar a condução do inquérito em que é investigado. Essa gravação clandestina, é o que diz, foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos. E reafirma: eu continuarei à frente do governo. O Jornal Nacional também pede a peritos independentes uma análise das gravações. Não há, a princípio, nenhuma alteração, nenhum corte que demonstre que tenha sido editado. Brasília foi dormir. Boa noite, agora meia-noite e 47 minutos pelo horário de Brasília. Só que no começo da madrugada, a Ordem dos Advogados do Brasil anuncia: vai apoiar o impeachment. O pedido será protocolado na Câmara dos Deputados. Na próxima quarta-feira, o plenário do Supremo vai julgar o pedido de suspensão do inquérito feito pela defesa de Michel Temer. A crise e a incerteza permanecem. Até quando? O pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer, que será apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi aprovado por 25 votos a 1 no Conselho Federal da Ordem. A reunião foi convocada depois da divulgação dos áudios da conversa entre o presidente Michel Temer e o dono da JBS, Joesley Batista. Uma comissão de conselheiros da OAB preparou um relatório que cita 2 trechos da conversa. Um é quando Joesley diz que tinha 2 juízes e um procurador a favor dele. A OAB afirma que o presidente Temer foi omisso, deveria ter comunicado às autoridades responsáveis. Aqui eu dei conta, de um lado, o juiz, do outro lado,
vice-substituto, que é o cara que ficou tomando dois. O outro trecho é o que Joesley pede ajuda para resolver problemas no Ministério da Fazenda e no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pede para usar o nome do presidente para obter o que queria junto ao Ministério da Fazenda. Eu queria assim, se eu falo que eu falar mas é que se eu falar com ele e eu empurrar para você, eu poder dizer, não, pode fazer, pode. A OAB afirma que isso caracteriza um favor pessoal incompatível com o cargo de presidente da República e diz ainda que Temer não poderia ter recebido o empresário que é investigado. A comissão concluiu que há indícios de crime de responsabilidade. É possível afirmar que estas condutas atentem contra o disposto no artigo 85 da Constituição Federal e podem sim constituir e dar ensejo a um pedido de abertura do processo de impeachment. Não tinha previsão da defesa participar, mas o próprio presidente Temer ligou para o celular do presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, e pediu que o advogado dele pudesse falar. Ele falou, pediu para adiar a votação. Não houve, não há e não haveria como a possibilidade de se produzir uma defesa técnica adequada nessa casa. Casa que deve zelar, senhor presidente, pela garantia do devido processo legal. O pedido de mais tempo foi negado e depois de 7 horas de debate, a OAB decidiu que vai apresentar o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer.